Agora, você vai conhecer os erros de inferência. Para a gente fechar a aula de inferência, eu trouxe aqui uma sequência de questões da banca Sebrasp, que é uma banca que trabalha muito com a inferência. Você aprendeu no início da aula que a inferência é a dedução com base em pistas textuais. E você já conheceu aí diversas bancas. Você já viu que toda questão de inferência tem lá no enunciado. Conclui-se, depreende-se, infere-se, é possível concluir. Você viu as tirinhas, questões de tirinhas, tudo isso é inferência. E você já viu, já nas outras bancas, que quando a alternativa estava errada, lembra? Ou ela extrapolava, viajava, ou ela contradizia o texto. Você vai ver nas questões do Sebrasp que isso é muito mais fácil. É muito mais fácil você ver essa técnica na banca Sebrasp. Por quê? Porque ela é a banca que mais bem cobra isso, é a banca mais justa. Então não há banca, mesmo que a sua banca não seja Sebrasp, não há banca melhor com a qual você vá treinar do que ela. Porque ela mostra direitinho quando é uma inferência, acha a pista. Quando é uma contradição, uma extrapolação, você consegue ver. Seja bem-vindo ao vídeo em que eu vou te mostrar os erros de inferência. Os erros, quando a banca pergunta se é inferência e não é inferência. Então, olhe para mim. Você já viu que quando a inferência está certa, ela tem uma pista textual, uma marca. Quando ela está errada, por que ela está errada? Os dois mais comuns erros de inferência são a contradição e a extrapolação. Você vai ver muito isso no Sebrasp. Os dois erros mais comuns de inferência. Ou seja, a questão vai estar errada, ou porque contradiz ou porque extrapola. E às vezes ela está errada porque generaliza demais. Então, eu trouxe para você aqui os erros de inferência. O que é contradição? Contradizer é dizer o contrário. Então, olhe para mim. Eu trouxe trechos aqui do Sebrasp. O texto diz uma coisa e a inferência está errada. Por quê? Venha comigo, ó. Olhe para mim, você já está treinando, olha aqui. Ele diz, prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. E a inferência que o Sebrasp oferece é: os tempos antigos são superiores aos modernos. Essa inferência está certa ou está errada? Então, olhe para mim, volte lá. Ó, prefiro entrar numa mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Então, prefiro hoje. E a inferência diz, os tempos antigos está retomando o banquete há 100 anos, são superiores aos modernos. Então, olhe para mim, ó, olhe para mim. Os tempos antigos são superiores? Não, na verdade, ele não veio dizer que os tempos antigos são superiores, os tempos modernos. Você entendeu que essa inferência de uma prova do Sebrasp está errada porque ela contradiz o texto? Ele veio dizer que ele prefere entrar em uma mercearia hoje. Se ele prefere o hoje, então é porque os tempos modernos é que são superiores. Isso é um erro de inferência por contradição. Desculpe, contradição. E contradição é contradizer o que foi dito, é dizer o contrário. Entendeu? O texto diz que são os modernos que são bons e a alternativa diz que são os antigos. Entendeu? Olha como é fácil ver. Adriana, vai ser sempre fácil assim? Não, você vai treinar comigo com o Sebrasp, mas é uma banca justa. Ó, extrapolação. O que é um erro de extrapolação? Olhe para cá. Isso aqui era uma outra questão do Sebrasp. A banca trazia um texto que dizia assim: aquele que sabe muito tem com que se preocupar. Então, peraí, ele sabe muito, então ele se preocupa. Aquele que sabe muito se preocupa. Tudo bem? Primeiro você tem que entender o texto, para depois ver se a inferência está certa. Aí ele diz assim, o amplo conhecimento, que é o sabe muito, é de poucas pessoas. Quando ele diz que o amplo conhecimento é de poucas pessoas,
o texto permite essa dedução? Aí você vai dizer assim, ah, Adriana, eu acho que é de poucas pessoas sabem muito na vida. Tá, mas existe alguma pista para isso? Que é de poucas pessoas? Você está dizendo que sim, na vida você vê poucas pessoas que sabem muito. Mas o texto permite a dedução? Não há pista para essa inferência. Não há pista. Dizer que é de poucas pessoas, o texto não há pista para isso. O que o texto diz é que quem sabe muito se preocupa. Agora, dizer que o amplo conhecimento é de poucas pessoas, tá vendo que esse trecho não tem pista. Quando não tem pista, extrapola. Isso é a chamada extrapolação. É você querendo criar uma DR. É quando aquela DR extrapola. Ou seja, não há nenhuma pista para isso, você está viajando. O texto não permite essa dedução. Eu não posso dizer que seja de poucas pessoas. Isso é o que a gente chama de extrapolação. Entendeu? Não é a contradição. A contradição é dizer o contrário do que eu disse. A extrapolação é dizer algo além do que eu disse. O texto não permitia isso. E existe também um erro que você vai ver muito nas provas, que é a generalização excessiva. A generalização excessiva está presente na vida, sabe? As pessoas vivem fazendo isso, né? Elas falam assim, ah, eu conheço uma pessoa que fez isso, então todas as pessoas fazem isso. Já reparou? É muito comum você sair de um particular e ampliar aquela característica para todos. A gente chama isso de generalização. Olhe para cá. A água da chuva armazenada em casa. Ó, presta atenção. A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para beber, tomar banho e cozinhar. Porque ela contém uma alta concentração de poluentes atmosféricos. Então, ele está dizendo que a água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para beber, tomar banho e cozinhar. Aí a banca Sebrasp ofereceu a seguinte inferência. Não se deve nunca armazenar e usar água da chuva. Você está vendo que esse nunca generaliza demais? Ora, o texto diz que ela não pode ser usada para isso e para aquilo. E a assertiva diz que você não deve nunca armazenar e usar. Não, o texto está dizendo que você não pode usar para beber, tomar banho e cozinhar, mas você pode usar para outras coisas. Sei lá, lavar o chão. Eu não posso dizer que nunca se deva armazenar e usar água da chuva. Isso é o que a gente chama de generalização excessiva. Uma situação específica, você expande para todas, você generaliza. É um outro erro de inferência. Tudo bem? Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Você está aqui conhecendo os erros de inferência. E eu trouxe para você, para a gente fechar esse vídeo, um desafio. São textos retirados da banca Sebrasp, como eu disse. Ah, Adriana, minha banca não é Sebrasp. Não há problema, isso aqui você treina com Sebrasp e aplica na sua banca. Nessas frases, eu quero que você ache os erros de inferência. Desafio. Ache os erros. Você vai analisar cada texto e a inferência. E você vai achar o erro, entendeu? São só 3 frases. E você vai achar os erros de inferência. Tudo bem? Todas essas inferências estão erradas, tá? E eu quero que você diga por que está errado. Onde é que está o erro? Ó, o texto é: o investimento do PIB em educação é inversamente proporcional à taxa de criminalidade. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o texto. Adriana, eu tenho muita dificuldade, é porque você está lendo pouco. Você está lendo pouco, então é melhor ler comigo. Se sozinho é ruim, se comigo é difícil, imagine sozinho. Então, vá marcando as coisas aí, ó. O investimento do PIB em educação. Então, peraí, o que o PIB investe em educação é inversamente proporcional à taxa de criminalidade. Peraí. Então, ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que não se usa para educar, você vai gastar para coibir a criminalidade. Se não educa, entendeu? Vai para onde? Vai para o crime. Olha que legal. Aí a inferência diz:
a educação pouco ou nada influencia a não inserção do jovem no mundo do crime. A banca está dizendo que a educação pouco ou nada influencia. E ele está dizendo que o investimento do PIB em educação é inversamente proporcional. Se ele está dizendo que é inversamente proporcional, ele está querendo dizer que quanto maior a criminalidade, menor o investimento em educação. Ou seja, menor o investimento em educação, maior a criminalidade. Então, não influencia? Pelo contrário, você está entendendo que a assertiva está dizendo o contrário? Entendeu? Há uma relação de proporcionalidade inversa. E a assertiva está dizendo que pouco ou nada influencia. Há um erro de... O erro está aqui. O erro, eu estou marcando com marca-texto o erro, tá? Ó, o erro é de contradição. O texto diz uma coisa, a assertiva diz o contrário. Bora mais uma. John Frederick dedicava-se incansavelmente à sua pesquisa. Tempo de folga não existia. Então, ó, a gente tem aqui um autor incansável pesquisando. Sem folga. O pesquisador foi responsável por uma das maiores descobertas no final do século XX. Submerso ao mundo de dados e sem tempo para distrações e diversão, enlouqueceu aos 49 anos. Então, presta atenção, isso aí foi uma outra questão do Sebrasp. Era um caso de um cara que se dedicava à pesquisa e criou aí algo muito importante, mas enlouqueceu, porque não tinha tempo para nada. Aí a inferência que a banca oferece, ó. O cientista que não respeita os seus limites desenvolve distúrbios psicológicos. O cientista que não respeita os seus limites desenvolve distúrbios psicológicos. Realmente, ele fala de enlouqueceu. Ó, distúrbios psicológicos está ligado a enlouqueceu. Tá, o cientista que não respeita os seus limites. A banca perguntava se essa era uma possível inferência. Só que você está vendo que ele está dizendo o cientista que não respeita os seus limites, e que aqui ele está falando de um específico cientista. Então, dizer que o cientista que não respeita os seus limites vai ficar maluquinho? Eu até acho que sim. A gente sabe, a gente que gosta disso, a gente sabe que sim, mas eu não posso afirmar. Isso é a tal da generalização excessiva. Olha que legal. É o erro número 3. Não posso, com base num caso específico, dizer que aquele que não respeita... Até porque existem aqueles que não respeitam e depois conseguem se sair numa boa. Não necessariamente vão, todos que não respeitam, vão desenvolver. Mas dá vontade de marcar como certa, né? Mas não está certa. Generaliza. Vamos mais uma? Última. Ache o erro. Ache o erro. Ó, agora é com você que está aí assistindo. Ache o erro. É uma inferência errada. Ache o erro. Na Amazônia Legal, 3 milhões de habitantes da região estão fora do sistema interligado nacional, que coordena e controla a produção e transmissão de energia elétrica e conecta usinas e consumidores. O fornecimento de energia a essa população é feito por usinas termoelétricas a óleo diesel. A primeira coisa que você faz é entender o texto. Ele está dizendo que 3 milhões de habitantes da região estão fora desse sistema interligado nacional. Tudo bem? Na Amazônia Legal. E ele diz que, como é que eles têm acesso à energia? Ó, por usinas termoelétricas a óleo diesel. Entendeu? Eles estão fora do sistema interligado e aí eles têm um fornecimento de energia feito por usinas termoelétricas a óleo diesel. Tá bom? Aí a inferência que o Sebrasp oferece é responsabilidade do SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, garantir o fornecimento de energia termoelétrica a óleo diesel a parte da população amazônica. Veja, eu posso dizer que é responsabilidade do SIM garantir o fornecimento de energia termoelétrica
a óleo diesel, eu posso dizer que seja responsabilidade dele. Ó, ele diz que o Sistema Interligado Nacional coordena e controla a produção e transmissão de energia elétrica. Ele diz que coordena e controla, mas de dizer que ele seja responsável por garantir o fornecimento dessa energia aqui termoelétrica a óleo diesel, isso é uma extrapolação. Chega a ser uma contradição, né? Porque aqui entre nós, ele vai além do que o texto diz, é uma extrapolação, mas ele também contradiz. Não deixa de ser uma contradição. Porque quando ele diz aqui que eles estão fora do Sistema Interligado Nacional e que, então, o fornecimento é feito por usinas termoelétricas a óleo diesel, e quando ele diz que é responsabilidade do SIM garantir o fornecimento, veja, se eles estão fora e estão recebendo, então não é responsabilidade desse SIM aí garantir o fornecimento. É uma extrapolação que praticamente nega o texto. Vai além do texto. O texto não diz que seja uma responsabilidade. O erro está aqui. O texto não fala que seja responsabilidade desse órgão garantir o fornecimento. Vai além do que o texto permite. Extrapolação. Até porque estava muito fácil ver se eles estão fora. Se eles estão fora desse sim e estão recebendo por meio dessas usinas, então não é responsabilidade do SIM garantir o fornecimento. Por quê? Porque eles são lá do outro lado. Eles estão recebendo pelas usinas e não pelo SIM, entendeu? São informações que estão em trechos distintos no texto. Não posso dizer que o sistema interligado seja responsável por isso. É extrapolação. Entendeu?